vai? Que bom estar aqui novamente junto com você. E hoje quero te trazer uma proposta. Vamos falar sobre culpa? Você sente culpa? Bom, praticamente todos nós, seres humanos, sentimos culpa, não é? Mas será que a gente deve ficar na culpa? Será? Bom, então, hoje quero te falar de 4 aspectos da culpa, para você entender bem a fundo a culpa. E, ao final, eu vou te falar, e aí? O que eu faço com a culpa, então? Fique aqui comigo. Um primeiro aspecto que eu gostaria de refletir com você é aquele aspecto em que sentimos culpa por errar. Será que diante do erro eu devo ficar em estado de culpa? Porque nós erramos, não é? Eu erro, você erra, o vizinho erra, todo mundo erra. Claro, somos seres humanos. Então, um primeiro ponto a ser colocado aqui nesse primeiro aspecto é que, por definição, todo ser humano erra. Então, ok, você errar também. Claro que com isso eu não estou querendo que você fique naquela condição de permissividade. É certo errar. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que permita-se ser um ser humano. Claro que devemos, na nossa vida, ter um posicionamento de fazer o melhor possível, mas quando eu não conseguir o melhor possível, tudo bem. A gente pode sim ser gentil e benevolente com a gente mesmos. Mesmo porque Deus nos criou assim. Não estou falando de religião necessariamente nesse momento, tá? Se você não concordar com a palavra Deus, ok, coloque uma força maior. Aquela força maior que nos criou assim, imperfeitos. Então, sim, eu vou errar, você vai errar e ok, não tem grandes problemas com isso. Mesmo porque, bom, olhando para essa ideia de que quem nos criou ou o que nos criou como seres imperfeitos, por quê? Para que evoluíssemos. E o instrumento para que evoluamos é o erro. Se eu não erro, como é que eu vou tentar fazer melhor da próxima vez? Então, errar faz parte do ser humano, da vida do ser humano, não por um acaso. Faz parte porque é assim que a gente evolui. Então, estou colocando essa argumentação aqui para que nesse primeiro aspecto, perceba que se você se mata de culpa quando você erra, opa, peraí, parece então que não precisa ser assim, não precisa ser tanto, tá? Bom, espero que com isso você consiga se olhar e perceber que diante do erro é possível no momento seguinte olhar para a etapa seguinte que é eu posso fazer melhor. Então deixa eu ver o que eu errei e na próxima vez fazer diferente, fazer melhor. Então, se a gente faz assim, a culpa não faz morada. Perfeito, não é? Então vamos para o segundo aspecto da culpa que eu gostaria de refletir com você. Um segundo aspecto da culpa que eu quero refletir com você é que ficar na culpa é a contramão da evolução.
Quando a gente está na culpa, a gente fica no mesmo lugar amassando barro no sofrimento. É uma outra imagem, é como se ficássemos eternamente ali nos machucando, nos torturando na dor. Coloco essa reflexão, com o objetivo de que parou. Se você errou ou não, enfim, seja lá qual o motivo da culpa que se instalou aí dentro de você, não deixa ela fazer morada. Ela até vem, mas então dá um jeito de seguir adiante. Como eu disse na reflexão anterior, vamos para o passo seguinte. Errou? Ok. Então, como que foi o erro? O que você fez? E o que você pode fazer para, na próxima vez, fazer de uma maneira melhor e evoluir? E assim a gente caminha na vida, assim a gente evolui. Bom, vou deixar bem claro aqui novamente para aquelas pessoas que acham que na vida o martírio, ficar ali se chicoteando, viver em eterno martírio é evolução. Equívoco dos grandes. Ficar em eterno martírio nada mais é do que eterno martírio. Não tem nada, absolutamente nada a ver com evolução. Se eu fico ali naquele lugar e não saio dali, eu posso até sofrer um pouco, mas tiro dali a minha aprendizagem e no momento seguinte eu vou além, eu caminho adiante, eu faço diferente. Aí sim, o sofrer, o perceber o que eu fiz de errado e fazer melhor é evolução. Agora, aquele equívoco que algumas pessoas cometem de achar que vou ficar aqui num eterno martírio porque é assim que eu evoluo. Não. Parou. Combinado? E vamos para a nossa próxima reflexão. Um terceiro aspecto que eu gostaria de refletir aqui com você a respeito da culpa é: se a culpa aparece na relação com o outro, certamente você foi manipulado. Ou você errou de fato, como eu disse no primeiro item, ou você está sendo manipulado. Então vamos supor que eu errei de fato. Se eu errei de fato na minha relação com o outro, o erro ele é visível. A hora que eu percebo, a hora que cai a ficha, fica nítido para mim o que eu fiz de errado. E aí, ok, é só ir lá e pedir desculpas, se for o caso, e virar a página e vida que segue. Entretanto, em algumas relações muito adoecidas, principalmente com narcisistas, a vítima do narcisismo vai sentir culpa mesmo não tendo feito aparentemente nada de errado. A vítima sai daquela relação ali, daquele momento de interação com uma sensação de um peso, um fardo de culpa. Então, fique bastante atento. Se você não consegue detectar nitidamente qual foi o erro, então você foi manipulado por um narcisista. Mesmo que não seja muito visível. Lembrando, para quem já estudou um pouco sobre narcisismo, quem não estudou, vai e estuda. Importante. Aqui no meu canal eu tenho um conteúdo bem interessante, tem uma playlist em que tem lá todo o meu conteúdo em que eu falo sobre narcisismo, falo inclusive como ficar em ordem com o narcisista e não excluí-lo, tá? Então, fique muito atento. Sentiu culpa
culpa na relação com alguém e não saber exatamente o porquê, não consegue identificar exatamente, mas o que será que eu fiz de errado? E que sair daquela interação com um desconforto, com uma culpa, com uma angústia, algo estranho, você foi manipulado pelo narcisista, ok? Uma quarta reflexão que eu quero fazer com você a respeito de culpa é a culpa no olhar sistêmico. Bom, quando eu vou falar disso, eu preciso rapidamente falar sobre lealdade familiar. No nosso sistema familiar, a gente, na verdade, a nossa criança interior, ela vai se sentir muito acolhida, muito pertencendo se ela fizer igual ao bando, se ela fizer igual à família, inclusive e mais especificamente naquilo que se refere a adoecimento, naquilo que se refere a comportamentos, a padrões de adoecimento no sistema familiar. E quando eu faço igual, a minha criança interior vai para um estado de felicidade, mesmo que seja algo totalmente adoecido. A minha criança interior se sente em estado de inocência e ela fica bem. Eu fiz igual ao papai e à mamãe, como uma criancinha pequena que se sente amada porque repetiu o papai ou a mamãe ali no jeito de ser deles. Perceba bem que é um equívoco da nossa criança interior, é um amor cego que leva a nossa criança a achar que precisa fazer igual à família. E então, quando buscando algo melhor pra gente, principalmente quando o nosso adulto começa a atuar e a gente começa a refletir e a buscar comportamentos melhores, então nós vamos sentir culpa, porque estamos fazendo diferente do bando. Essa culpa, a gente precisa saber interpretá-la. Porque essa culpa, na verdade, ela é um indício de que eu estou num bom caminho. Eu estou num caminho de mudar os meus padrões de adoecimento para algo com mais autonomia, algo de mais autêntico. Fui eu que escolhi agir de determinada maneira, uma maneira que faz mais sentido para mim. Mesmo que eu sinta culpa por estar fazendo diferente da família. Então, esse estado de culpa, ele é bom. Ele indica que você está caminhando na direção certa. Prossiga. Tá tudo bem, tá tudo certo. Claro que aí em paralelo você vai ter que ir cuidando da sua criança interior que quer voltar àquele padrão anterior e fazer igual à família. Ah, mas aqui o resultado não é bom para você. Em determinados comportamentos, em determinados aspectos. Repetir a família nos adoece. Não em todos os aspectos, né? Preciso ressaltar aqui que a família também nos dá muitas coisas boas. Naquilo de bom, ó, posso continuar fazendo igual se eu quiser. Mas naquilo de adoecimento, não é lógico e racional que eu devo sim fazer diferente? Claro! Mas a nossa criança interior não concorda com isso. Ela quer, por um amor cego, fazer igual. Então é necessário olhar para ela e cuidar dela, tá? Não vou aprofundar nisso, não sabe como cuidar da sua criança interior? No meu canal tem uma playlist com todo o meu conteúdo. Dá uma olhada lá e aprenda, ok? Outro dia eu assisti um filme, infelizmente eu vou ficar devendo o nome do filme, tá? Foi no Netflix. E era um filme que contava a história de uma moça
que sofria de anorexia e contava ali uma trajetória de tratamento, de busca por tratamento e de cura. E em determinado momento, ela teve um diálogo com um terapeuta e ela disse assim que tinha uma voz lá dentro dela que dizia para ela que ela não ia conseguir. E então o terapeuta disse assim para ela: manda essa voz para PQP. Não vou falar o palavrão aqui, tá? Mas aí na sua vida pode falar. Fala o palavrão. Então, por que eu tô contando essa história? Porque a culpa também a gente tem que mandar para PQP. Culpa, vá para PQP. Para quê? Porque a culpa não pode fazer morada aqui dentro da gente. A gente precisa encontrar uma maneira de mandar embora a culpa. Culpa veio, apareceu? Claro que vai aparecer, nós somos seres humanos. Faz parte de quem nós somos. Faz parte da nossa humanidade. E tudo bem. Entretanto, aprenda a não deixar a culpa fazer morada aí dentro de você. A culpa apareceu, ok, mas mande ela embora. E nem que você tenha que fazer igual lá no filme. Mande ela para PQP. Manda ela para NP. Combinado assim? Não deixe ela fazer morada aí dentro de você. E em paralelo com tudo isso, sempre cuide da sua criança interior, porque é ela que sente a culpa. Não deixe ela com esse pacote tão adoecido e tão pesado para uma criança cuidar. Lembre-se que você tem um excelente adulto aí dentro de você. Imagine mesmo que é um pacote. Você vai lá, pega das mãos da sua criança interior e traz para suas mãos de adulto. E aí, no seu adulto, eu tenho certeza que você vai encontrar uma maneira de resolver esse pacote. Talvez através de uma das reflexões que eu fiz anteriormente, te ajude a dar um destino a esse pacote. Ou, se for o caso, pega esse pacote, dá um bicudo e manda para PQP. Combinado? Bom, espero ter contribuído com você aqui com essa reflexão a respeito de culpa. Espero ter deixado bem claro que culpa é algo que não devemos deixar fazer morada no nosso íntimo. Nunca teremos nada de bom com a culpa se instalando na nossa subjetividade. Você não merece esse estado de sofrimento. Então, cuide-se. Espero ter contribuído e até um próximo encontro. Um grande beijo.